Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Olha eu por aqui, pastor Marcos Roberto, fazendo companhia contigo nesse dia abençoado para trazer a nossa 10ª aula, a aula de número 10 do Ministério da Pregação. Demorou para chegar, né? Muita coisa acontecendo. Sem contar que esse curso, o Ministério da Pregação, teve muitos empecilhos para nós não concluirmos esse curso. Até porque a gente está trabalhando com pessoas que desejam um ministério importantíssimo, que é o Ministério da Pregação, é pregar a palavra de Deus. Inclusive, hoje eu vou meditar com vocês o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele admoestava Timóteo, que ele considerava como filho na fé. E é sobre esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, que nós vamos falar no dia de hoje. Então eu já quero avisar para vocês, fica aí, essa é a nossa 10ª aula. Se alguém porventura não recebeu a aula de número 9, envia aí para nós uma mensagem, porque talvez pode haver falha aqui nos envios, tá bom? A gente envia para todo mundo, mas a gente observou que tem algumas pessoas que às vezes não recebem. Então, se você não recebeu a aula de número 9, envia para nós uma mensagem falando que a gente envia para você de imediato, tá? Essa é a aula de número 10. Na próxima aula vai ser de número 11 e a aula de número 12 não vai ser via online. Meu Deus. A aula de número 12 será presencial, que é a última aula com a entrega dos certificados, tá certo? Então a aula de número 12 será presencial, que será no nosso ministério, o Ministério de Avivamento Missionário do Quilômetro 4, com a entrega do certificado. Então nós teremos essa aula agora que eu estou passando para vocês, a aula de número 10, e a próxima será a aula de número 11, e encerramos aqui na forma online, e a última aula de número 12 será presencial, onde nós vamos estar recapitulando algumas coisas também que já foram faladas, tá bom? Será presencial no nosso ministério, Ministério de Avivamento Missionário, lá no quilômetro 4, que hoje tem, graças a Deus, tem espaço que dá pra gente acomodar bastante pessoas. Eu tô com fone aqui porque eu tô usando este microfone para ficar melhor para vocês aí, uma qualidade melhor para vocês poderem ouvir a minha voz de uma forma mais clara, tá bom? Eu não sei se a claridade do vídeo aqui tá boa, mas foca naquilo que está sendo falado, eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. O, o, o curso Ministério da Pregação está chegando ao seu final. E eu entendo por que muitos empecilhos. Eu vou explicar para vocês agora por que muitos empecilhos. Aliás, eu vou explicar não. Os comentários que alguém vai deixar lá no grupo, quem está no grupo ainda, do Instituto Teológico de Avivamento Missionário, entra lá e testifica isso. Ou então aqui mesmo, nos comentários, você vai lá nos comentários do YouTube, né? E comenta. Lembrando que essa aula é fechada, nem todo mundo que entra no YouTube tem. Aliás, ninguém que entra no YouTube pesquisando vai encontrar essas aulas. É uma aula fechada que só você que se inscreveu está tendo de forma excepcional esta aula, tá bom? Então aí embaixo mesmo no comentário você pode comentar também, ou então lá no grupo, para que todo mundo que está no grupo saiba e também tenha interesse em buscar por esse Ministério da Pregação, também possa se interessar mais ainda. Vai lá no grupo, Fábio, assim, eu já estou pregando. Como assim, pastor? Vou explicar. Porque tem gente que quando nós iniciamos a aula, o Ministério da Pregação, nunca tinha pregado ainda. Por exemplo, pregar numa igreja, pregar em um culto, até mesmo o seu próprio ministério. E depois que começa a nossa aula aqui, já estão pregando e as nossas aulas têm ajudado. Tem ajudado ou não? Se não teve proveito para você, não tem problema. Se você quiser comentar, também pode comentar. Para mim não serviu de nada. Pronto, sem problema. Ou se você não quiser nem comentar, é melhor ainda. Mas se você, de alguma forma, essas 11 aulas que a gente vai passar para a próxima, que é a 11, essas 11 aulas, teve proveito para alguma coisa no teu ministério da pregação? Eu estou achando que aqui na minha cabeça a claridade não ficou legal, mas bora lá. Teve proveito para o ministério da pregação estas 11 aulas? Teve proveito? Se teve proveito, fala aí para nós se teve proveito ou não. E você que ainda não pregava, quando começou o curso do Ministério da Pregação, você ainda não pregava e tinha essa dificuldade, já está pregando? Fala para nós aí, se você já está pregando a palavra, se você já ministrou aí na sua igreja, ou em alguma outra igreja convidou você. Tá legal o vídeo aqui na imagem não, mas bora focar aí no que está sendo falado, tá bom? Fala para nós aí, se você, depois que começou o nosso curso, você já está pregando, se você não pregava antes, começou a pregar depois do nosso curso, fala aí, e se esse curso, se essas aulas têm servido de algum proveito para você, tá bom? Vamos para a palavra, a Bíblia.
Livro de Primeira Carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quero que você foca no que nós vamos falar. Esse vídeo aqui não vai ter espaço para a gente deixar tudo que a gente quer deixar, por isso que vai vir a aula de número 11 e a gente encerra aqui. E a aula de número 12 é presencial com entrega do certificado. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz. Quem está dizendo aqui? O Espírito. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Gente, tem pregadores que já se apostataram da fé. O que é apostatar da fé? É negar aquilo que ela crê, o que ele crê. Quanta gente negaram a pessoa de Cristo, que era a pessoa que ela acreditava, que ele acreditava. Nós estamos vivendo uma época de apostasia, mas não podemos dizer que não existe. Inclusive, essa semana eu estava pregando numa igreja. Eu acredito, gente, estou falando aqui com todas as palavras minhas. Eu acredito que esta geração é a geração do avivamento. Acredito que essa geração é a geração do arrebatamento. Quem falar o contrário, problema de quem falar o contrário é acreditar. Se nós dissermos que a nossa geração é uma geração fraca, por exemplo, eu, pregador, também estou sendo fraco, porque eu estou falando isso. E faço parte dessa geração. Mas eu não estou falando isso aqui só porque eu sou pregador também, sou um pastor. Eu estou falando isso aqui porque eu creio. Esta geração é a geração do avivamento, do arrebatamento. Eu creio nesta palavra profética, nessa promessa que foi deixada por Deus, pelo próprio Jesus. Essa promessa, nós somos a geração do avivamento. Eu creio que Deus vai fazer um reboliço nesses últimos dias. Deus vai fazer algo tremendo nesses últimos dias. Nós somos a geração que vai impactar esse mundo. Por quê? Porque é a geração que muita gente está desacreditando, inclusive crentes, inclusive pregadores, pastores. Eu não entendo. Porque os pregadores desacreditam dessa geração, mas está vivendo essa geração e ainda está pregando para essa geração. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa época é a época de muitos que estão se apostatando da fé? Sim, mas é a época que Deus está levantando muita gente para o seu ministério, para apregoar a sua palavra. Então, no meio dos que estão se apostatando da fé, pregadores, cantores, homens, mulheres de Deus, crentes, independente se você tem um cargo na igreja ou não, se levante. Você é que vai fazer a diferença nesta geração. É você que vai fazer a diferença nessa geração. Não importa se nesses últimos dias muitos estão se apostatando da fé. O que importa é que nesses últimos dias também tem homens e mulheres de Deus que ele está levantando para um propósito maior. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que inclusive é responsável por uma igreja, é essa. Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aí, olha o que vem a seguir. Dando ouvidos a espírito enganadores. Pausa. Espírito enganadores? Sim. Tem muitos pregadores que estão por aí enganando o povo. Mas tem muita gente que, por se apostatar da fé, prefere acreditar no enganador porque é mais fácil. As palavras são bonitas. As palavras o atraem. Estão se apostatando da fé, deixando aquilo que acredita para acreditar em um que está sendo usado por um espírito enganador para falar mentiras, usando, inclusive, a palavra de Deus. E o que é que nós temos a ver com isso? Vou explicar para vocês aqui o que nós temos a ver com isso. Temos tudo a ver, porque afinal de contas, somos pregadores, você é pregador ou está se qualificando para ser um. E se você é pregador e está se qualificando para ser um, não seja mais um usado pelo espírito de engano. Seja pregador do evangelho de verdade. Pregue a verdade, fale da verdade. Quando eu falo da verdade, não é para sair atacando ninguém, ofendendo ninguém, não. Só pregue a palavra que faz a mudança. É a palavra que faz a diferença. Que tem muita gente que fica equivocado referente a falar a verdade. Pensa que falar a verdade é sair jogando a sujeira no ventilador, é sair apontando o dedo na cara. Isso não é falar a verdade. Falar a verdade é a palavra. Lembra? Que a palavra do Senhor diz, santificados a verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus, a palavra, o verbo. Então nós estamos muitas das vezes estamos equivocados referente à verdade. A verdade é a palavra. Quando você prega a palavra ela molda, a palavra ela transforma, a palavra ela restaura. Então não seja mais usado por espíritos enganadores.
E o texto de 1 Timóteo 4, versículo 1, ou versículo 1, ainda continua dizendo bem assim, ó, e há doutrinas de demônio. Tem muitas doutrinas. O que é doutrina? Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Abrir um parênteses para você entender. Doutrinas é ensinamentos. Então tem muita gente dando ouvido aí à doutrina de demônios, ensinamento de demônios, mostrando tudo de uma forma fácil, uma forma simples, apesar que servir a Deus não é difícil, é coisa mais simples, só é obedecer a sua palavra, só é obedecer às escrituras. Então deixa eu falar uma coisa para você, cuidado, para quê? Para que você não seja mais um espírito enganador. Peraí, tá repreendido, tá amarrado, queima Jesus. Não! Quantos pregadores que eram homens de Deus, mulher de Deus? E hoje negou tudo aquilo de que pregava e está pregando agora uma palavra mentirosa, falsa, enganadora. Está sendo usado por espírito de demônio. Ou está sendo usado por espírito de demônio, ou ele está usando o demônio. Tanto faz, sei lá. Quanta gente seguindo, criando hoje doutrinas de demônios. Quanta gente. Hoje vivendo uma doutrina de demônios. Ou uma doutrina criada por homens que não está chegando a lugar nenhum. Porque só a palavra de Deus é que nos guia. Só a palavra de Deus que nos molda. Perdão, gente, se a imagem do vídeo não estiver boa, foca no que está sendo falado aqui. Foca no conteúdo, tá? Porque muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo 2 vai dizer, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Por que fala hipocrisia de homens? Porque muitas das vezes ele se apresenta de uma forma, mas ele está vivendo de outra. Se apresenta como homem de Deus, mas é um mentiroso, falso, pregador de mentiras, distorcendo a palavra, distorcendo o evangelho de Cristo, distorcendo a Bíblia, as escrituras sagradas. Se nós fôssemos apontar, nós iríamos ter muitos ao nosso redor, mas nós não estamos aqui para... Eu não estou aqui para querer apontar falso profeta. Estou aqui para levantar pregadores que pregam a verdade. Estou aqui para ajudar os pregadores que querem pregar a verdade a se levantar e ser o porta-voz de Deus nessa terra. É isso que você quer ser? É isso que você quer ser? Que se você quiser a nossa ajuda, você vai ser. Pregador que pregue a palavra e mais nada. Pregador que ministre a palavra e mais nada. Só a palavra de Deus é suficiente. Não precisa de muita bagunça, não precisa de muito oba-oba, não precisa... E quando eu falo de oba, não estou falando de ser usado pelo Espírito Santo e falar língua estranha, não é isso não, porque eu creio nisso tudo, tá? Eu creio na língua estranha, eu creio que Deus pode mover o homem sim, eu creio que Deus faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Mas se Ele não fizer nada daquele movimento, a palavra é o suficiente. A palavra é o suficiente para que o nome dele seja glorificado. Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo, versículo 2, tá? Tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizar a sua própria consciência? Acreditava em um evangelho e de repente deixou de acreditar para poder ir pelo caminho mais fácil. Ir pelo caminho mais fácil. E é um perigo, gente. Estou aí na hora aqui porque eu estou nos estúdios da rádio, daqui a pouco tem programa, né? E é um perigo, gente. Porque quando a gente vivemos essa consciência cauterizada, mudando aquilo que nós acreditávamos para poder agradar pessoas, agradar homens, quanta gente está nos últimos dias assim? Deixa eu ligar aqui o aqui, que agora pegou aqui. Quanta gente está assim? Bora agradar, bora passar pro lado tal, bora para a igreja tal que lá é melhor. Tá esquecendo que o nosso propósito nessa terra é pregar a palavra e nada mais. É ganhar almas para o reino de Deus. Observa. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo. Versículo 3. Proibindo o casamento. Tem ou não tem pessoas que falam assim, precisa casar não. Quando eu estou falando casamento, eu estou falando no sentido de ter união com o outro, compromisso com o outro, tá, gente? É a união de duas pessoas se tornando uma só carne. Então, bora ser bem objetivo aqui. Nosso foco aqui é o ministério da pregação. Então, proibir o casamento, ordenando a abstinência de... É a Bíblia que está falando aqui, viu? O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo.
ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. E aí vem falando, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então tudo começa na palavra. E tudo termina na palavra. Deixa eu falar uma coisa aqui. Bora pular aqui para o versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Olha o que Jesus quer. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo. Se você propor essas coisas que eu estou te ensinando aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Para ser um bom pregador, bom ministro, só prega a palavra e mais nada. Não queira acrescentar à palavra aquilo que a Bíblia não te dá direito de acrescentar. Amém? Amém? Está entendendo isso aqui? A palavra é tudo, meu querido. A palavra é tudo. É para isso que nós queremos ser pregadores, para pregar a palavra. Então, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, disse Paulo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, ou seja, dos bons ensinamentos que tem seguido. Então, vamos estudar a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui é tentando ajudar você a entender o ministério da pregação e entender o que a Bíblia está falando. Mas o certo é todos os dias estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra. Então vamos estudar a Bíblia, vamos estudar as palavras. Olha o que o apóstolo Paulo ainda fala em 1 Timóteo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. O que é rejeitar as fábulas? Tem gente que está vivendo uma fábula hoje no ministério, na igreja. Está vivendo uma fábula. Está esquecendo do verdadeiro propósito da igreja, que é encontrar com Cristo na glória. Ninguém fala mais de arrebatamento. Quando eu falo ninguém, quer dizer, a maioria não fala mais do arrebatamento. É a minoria que fala. Não fala mais sobre a vida de Cristo. E sobre grande tribulação, piorou. Ninguém fala mais de grande tribulação. Ninguém fala mais. Por quê? Porque parece que os altares virou lugar para fazer espetáculo. E não mais pregar o evangelho da forma que tem que ser. Daqui a pouco tem que encerrar aqui por causa do horário que está passando. Parece que os altares viraram palco para espetáculo. E deixa eu falar uma coisa para você, pregador. Você não é artista para se apresentar. Você é pregador do evangelho para falar o que Deus manda. Deu para entender? Você não é artista. Você não é artista para se apresentar. Você é pregador do evangelho para deixar a igreja, os fiéis, ou seja lá, para quem for te ouvir, o verdadeiro evangelho de Cristo. A verdadeira palavra. Então rejeita as fábulas. Rejeita as fábulas. Rejeita as historinhas de carochinhas, como diz por aí. Você é um pregador do evangelho. Você é um pregador da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Essa é a nossa aula de número 10, bem rapidinha, para você entender. Necessitamos falar da Bíblia. Cadê onde é que está a câmera? Está cá. Tá cá. Necessitamos falar da Bíblia. Necessitamos falar de Jesus. O povo está com sede da palavra, sabia? Nesses últimos dias preguei bastante em outros lugares, em outras congregações, em outras igrejas. Até na minha igreja também preguei. Você não sabe como o povo está com sede da palavra. Mas está faltando quem pregue de verdade. Estão querendo encher ego de pessoas, não está pregando o evangelho. Ah, mas se ninguém quer ouvir, quem te disse que pode ter alguém que não queira ouvir? Mas tem um povo aí que está com sede da palavra. Está com sede da... O que o diabo quer colocar na mente dos pregadores é ninguém quer ouvir mais a palavra. Mentira do diabo. E de quem, do pregador que estiver falando isso. Porque eu tenho andado em alguns lugares e vejo sede das pessoas pela palavra. E elas ouvem, elas dão glória, elas exaltam o nome do Senhor quando ouvem a palavra.
Olha a quantidade de ouvintes que nós temos na nossa programação, queridos. De segunda a sexta, 8 horas da manhã, sendo que a gente fala só da Bíblia, interpretação bíblica, falando da palavra do Senhor. A quantidade de gente. Na verdade, o que está faltando é quem pregue. O que está faltando é quem ensine de verdade. Parar com essas historinhas de querer ensinar isso e aquilo. Uma vez fui numa igreja, estava ouvindo o pregador pregar. O pregador foi pregar sobre o paralítico na porta do templo, na porta formosa. Fiquei esperando pela palavra. O pregador levou quase uns 30, 40 minutos só falando da altura da porta, da largura da porta, quantos homens precisavam para abrir a porta. Gente, e o povo esperando pela palavra. Pastor, mas o povo precisa saber disso. No estudo bíblico, eu acredito que sim, nós podemos falar. A largura da porta, o tamanho do templo, a gente pode. Mas era um culto festivo, um congresso. O povo estava ali para ouvir a palavra. E terminou que acabou não pregando nada. Ficou só na... Eu acho que o pessoal até desenhou assim, ó. 1 metro, de altura tantos metros. Até escreveu, de altura tantos metros, de largura tantos metros. Tantos homens para abrir a porta. E no final todo mundo saiu só com as medidas da porta e pronto. E ninguém ouviu nada. Ah, Jesus. A gente até fica chateado com um negócio desse. E eu esperando a palavra. Eu acho que ele estava mais interessado em querer mostrar para o povo que estava ali que ele sabia as medidas da porta do templo Formosa. Parecia que era isso. Porque no final não saiu palavra nenhuma. Não saiu nada que pudesse absorver, a não ser as medidas da porta do templo chamado Formosa. Deixa eu falar uma coisa. Não estou falando que você deve estudar isso, não. Estuda. Eu estudei. Fiz o avançado em teologia várias vezes. Não estudei só uma vez, estudei várias. Fiz o avançado em teologia várias vezes. O básico em teologia estudei várias vezes, me formei várias vezes no básico, me formei várias vezes no médio em teologia, me formei várias vezes no avançado em teologia, me formei em missiologia, me formei no curso obreiro aprovado, me formei e me perdi agora nos cursos. Mas foram muitos cursos que eu fiz e ainda continuo fazendo, porque a gente precisa adquirir conhecimento. Mas nós temos que saber aplicar, o que aplicar na hora e no momento certo, tá? Gente, eu vou ter que encerrar aqui, porque vem aí um programa, eu estou nos estúdios da rádio agora, dei uma pausa aqui para gravar isso aí para você. Mas leia, medite, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Medite bastante, tá? Eu venho aí com a aula de número 11. Essa é a aula em número 10, com a aula em número 11. E finalizando as nossas aulas online, a 12ª aula será presencial. Então já prepara aí o dinheirinho da mototáxi, o dinheirinho do Uber, para nós podermos estar juntos, reunidos, que vai ter uma confraternização, comer um salgadinho, beber um suco, um refrigerante, nos conhecemos todo mundo junto, vai ser muito legal. Então vai ser no dia... Não tem o dia marcado ainda não. Na aula de número 11 eu venho falando o dia. E fica ligado no grupo que está no grupo e na 101 FM que eu vou estar falando também no dia, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A nossa última aula, a 12ª aula, será presencial com a entrega dos certificados. Eu gostaria muito que todos participassem. Eu sei que nem todo mundo vai, mas eu gostaria que todos participassem, estivessem presentes. Eu vou vir aqui na FM, num grupo e na 11ª aula, falando sobre isso. E quem seguiu aqui, quem ficou ouvindo aqui, assistindo a aula até o final, eu vou soltar já aqui para todos vocês que estão inscritos. Todos aqueles que estão no grupo, o Instituto Teológico e Avivamento Missionário, acho que tem 47 ou 46, alguma coisa assim. Todos que estiver lá vão ganhar um curso avançado em teologia. Não é sorteio, eu vou dar para todos que estão no grupo do Instituto Teológico e Avivamento Missionário. Todos que estão lá vão ganhar. Se tivesse 100 pessoas, todas as 100 pessoas, eu iria estar arcando com a despesa. Para todos vocês, tá bom? De graça, você não vai pagar nada. A duração é de 1 ano. Não, perdão, eu falei avançado, não é avançado não, médio, tá? O avançado vem depois do médio. A gente vai estudar básico e médio tudo junto. Então, todos que estão no grupo Instituto Teológico e Avivamento Missionário, quem não está, dá tempo correr, porque quando eu anunciar lá no grupo, ninguém mais entra.
Quando anunciar lá no grupo, ninguém mais entra. Quem não tá, dá tempo correr. Vai ganhar o curso médio em teologia, duração de 1 ano, e não vai pagar nada. Não vai pagar material, não vai pagar certificado, não vai pagar nada. Só a tua presença no local onde vai ser realizado o curso, tá bom? E muita força de vontade de aprender. Então, quem tiver no curso Instituto Teológico de Avivamento Missionário vai ganhar o curso médio em teologia. Não é sorteio. Todos que tiver lá vai ganhar. Só quem não quiser. Se você não quiser, tudo bem. Mas quem quiser vai ganhar em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula de número 11. Até lá.